Senhor. Pois se Deus fosse olhar para a gratidão de nós, talvez nenhum de nós seríamos abençoados. Pastor, mas por que eu sou abençoado? É porque a misericórdia de Deus, ela nos alcança todos os dias. E a gratidão daqueles que um dia deveriam ser gratos a Ele, por muitas vezes murmuram, por muitas vezes se reclamam, se maldizem, mas mesmo assim o Pai está no céu e está nos abençoando. Se nós fôssemos olhar de uma forma na ótica humana, talvez nós não estaríamos aqui hoje, porque quantas vezes talvez eu e você já não murmuramos, falamos besteira, talvez alguém que está no nosso meio até diz que Deus não é com você, que Deus já esqueceu de você. Não, não é isso. É que Deus, ele tem suas maneiras e suas formas de agir. Deus não espera que o ser humano venha ser grato a Ele pelo que Ele venha fazer, não. Deus age tudo para a sua glória e para a sua honra. Deus não faz nada para um homem e uma mulher, sendo para Ele mesmo ser glorificado. Então, esta palavra por nome gratidão, no grego seria ela Eucharisteo ou Eucaristia, que o seu significado seria ser grato ou render graças àquele que criou todas as coisas. Devemos ser gratos não simplesmente porque Deus nos deu dinheiro, ou simplesmente porque Deus nos deu um carro, ou porque simplesmente Deus nos deu uma casa, ou porque simplesmente nós temos uma família abençoada, ou porque simplesmente Deus nos deu talvez uma condição financeira hoje melhor. Não, mas devemos ser gratos porque um dia Ele usou de amor, de misericórdia, de bondade. E quando Efésios foi escrito por Paulo, ele escreveu no capítulo 2 que Ele nos abençoou nos lugares celestiais. Então temos motivos de ser gratos, mas o inimigo da nossa alma, ele quer que nós venhamos murmurar, reclamar, se maldizer e assim nos amaldiçoarmos nós mesmos, para querer colocar na nossa cabeça que para nós ser felizes nós precisamos de dinheiro, casa, carro, algo parecido. Isso é bom, isso precisamos, porém a nossa maior gratidão é de estar na sua presença, adorando, exaltando, glorificando, bendizendo, enaltecendo e adorando a Ele para todo sempre. O significado desta palavra é muito interessante, porque aqueles que rendem graças ao Senhor são aqueles que estão se humilhando, são aqueles que estão se prostrando. Quando Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo registra Mateus, o capítulo 5 de Mateus, quando ele vai escrever sobre as bem-aventuranças, lá no versículo 3, se não me falha a memória, ele vai dizer sobre os pobres de espírito. Ora, uma pessoa grata ao Senhor é uma pessoa pobre de espírito. O seu significado no versículo significa: eu sou dependente de Deus para tudo. Quem é pobre de espírito entende que todos os dias deve orar. Quem é pobre de espírito entende que todos os dias deve se humilhar, deve se prostrar, deve se curvar, deve estar na sua presença. Por quê? Porque quando eu me acho, quando eu me exalto, quando eu penso que estou forte, aí é que eu estou fraco. Um crente forte é um crente exaltado. Um crente forte é um crente com o nariz empinado. Um crente fraco, ele acha que ele não precisa estar nas campanhas de oração. Um crente forte, ele acha que ele não precisa jejuar durante o dia. Um crente forte, quando ele se acha que está forte, ele acha que ele não precisa da bênção do pastor dele. Um crente, quando ele se acha forte, potente, aí é que ele está fraco. Por quê, pastor? Porque quando a pessoa acha que está forte, ela se exalta, ela se engrandece, ela empina o nariz. E é onde que Deus quer que nós entendamos que nós devemos ser gratos. E quando eu sou grato, eu entendo que eu dependo de Deus e que sem Ele eu não sou nada, porque tudo que tenho vem dele, para Ele, para a glória dele. Então sem Ele eu não sou nada. O pobre de espírito, ele sente a necessidade de orar. O pobre de espírito, ele é totalmente dependente de Deus. Por isso que quando
Jesus Cristo disse: bem-aventurados são os pobres de espíritos. É porque quando ele é pobre de espírito, ele se humilha. Ele sabe que sem Deus ele não é nada. Ele sabe que sem Deus ele não prossegue, ele não vai, não dá, não tem como. Quando Jeremias escreveu o versículo que maldito é o homem que confia em si mesmo, é porque ele estava trazendo que maldito é o homem que confia no seu próprio ego, na sua própria força, abre aspas, ao extremo, igual Nabucodonosor, igual Herodes, que se exaltava e se achava pelo poderio, pela sua grandeza. Mas Deus não quer que o homem seja assim. Deus quer que o homem seja grato, porque quando o homem se exalta, quando o homem se acha o poderio, Deus coloca ele para comer capim. Deus faz os vermes comer ele, como comeu Herodes, porque Herodes era ingrato, ele não quis dar glória para Deus. Nabucodonosor achou que era todo poderoso e não precisava do Deus que exaltou ele. Nabucodonosor achou que tudo que ele tinha foi por causa do poder, da força do braço dele. Não, o que ele tinha foi Deus que permitiu ele ter. Então quando ele se auto-exalta e não é grato, Deus coloca ele para comer capim, porque o homem só tem o que Deus dá para ele. Por isso que nós devemos ser gratos a Deus. Aleluia. Por isso a Bíblia vai nos dizer que Deus abate o exaltado, mas dá graça aos humildes. Os humildes, eles são gratos, por isso eles estão aqui nessa noite adorando Jesus. Amém? Então Deus gosta de homens e mulheres gratos. Porque devo ser grato ao Senhor, porque sem Ele eu não sou nada. Por isso, quando o escritor de João, capítulo 15, versículo 5, escreveu da seguinte forma, por palavras de Jesus Cristo, ele disse da seguinte maneira: a videira e vós as varas, quem está em mim, disse ele, dará muito fruto. Aí ele disse: porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Por quê? Porque nós devemos entender uma coisa: sem ao Senhor, sem ser grato a Ele, sem ter Ele, não tem bênção, não tem milagre, não tem salvação, não tem vida, não tem alegria, não tem nada. Mas como o homem, ele é grato ao Deus que ele serve, ele está se prostrando, ele está se humilhando, ele está se curvando, ele sabe que tem que adorar, ele sabe que ele tem que clamar, ele sabe que ele tem que andar curvado na presença daquele que criou todas as coisas. E se tem um homem grato, é um homem por nome de Davi. Davi era um homem grato ao Senhor. Davi, ele se expressa em muitos salmos dele. E no salmo de número 124, Davi se expressa de uma forma linda, maravilhosa, diante do Senhor, dizendo: olha, eu já fui velho, agora sou moço, mas eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque Davi entendia que durante toda a sua vida ele foi grato na adolescência, foi grato na juventude, foi grato ainda antes do seu casamento, foi grato no casamento, agora na sua velhice ele tem a moral e a ética de dizer: eu fui novo, agora eu sou velho. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês: um homem grato, uma mulher grata é até abençoado no último momento do estágio da sua vida, porque a gratidão diante do Senhor é aquela que faz o homem estar prostrado, com a boca no pó, se humilhando, clamando, adorando, e por ele ser grato, Deus estará com ele. Aleluia. Davi é um homem grato ao Senhor. Davi entende o que é ser grato. Pode até ter vacilado por alguns momentos, mas é um homem segundo o coração de Deus. Não simplesmente porque ele era o rei. Antes dele ser rei, ele já era um garoto abençoado, jovem abençoado.
porque ele entendia o que era gratidão. Gratidão, amados e queridos irmãos, Davi entende, aleluia. Por isso ele tem a moral de dizer aquilo que ele falou. Vamos correr um pouco. Em todo tempo, aleluia, devo ser grato ao Senhor. Em todo tempo, em todo momento, toda hora, em toda circunstância, aleluia. Quando eu olho para essa frase, eu entendo ela com o irmão Jó. Jó é um homem íntegro, mas Jó, na prova, na bênção, na alegria, no sofrimento, ele era grato, aleluia. Quando o diabo se apresenta em Deus, então ali pergunta para ele, e todos conhecem a história, ele diz: conhece meu servo Jó? Conheço. Pois é, de lá da terra. Aí a história vai nos correr dizendo que Satanás desceu para vir agora tocar, destruir em tudo que Jó tinha. O diabo pensou que Jó era grato a Deus só porque ele tinha riqueza, só porque ele tinha filhos bonitos, só porque ele tinha uma vida social estável. Não, Jó era grato porque ele era um adorador de verdade. E quando você é um adorador de verdade, você pode estar na prova, pode estar na luta, pode estar na bênção, pode estar na prova, pode estar na dificuldade, pode estar onde quer que esteja. Quando você é um adorador grato diante do Senhor, você adora, mas adora com prazer, até nos momentos mais tenebrosos da sua vida. A Bíblia diz então que Jó, quando o diabo então começou a destruir tudo, a matar os seus filhos, a destruir sua fazenda, a destruir tudo que já tinha, a Bíblia diz então que vai chegando a notícia, e quando chega a notícia, e Jó vai recebendo, quando ele recebe a notícia dos seus filhos que tinham sido mortos porque a casa foi arrebentada e caiu por cima da cabeça deles, aí a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 1, no versículo 20 ao 21, a Bíblia diz que Jó se prostrou no chão e adorou ao Senhor, dizendo: o Senhor me deu e o Senhor tomou, bendito seja o teu nome. Isso é ser grato por aquele que criou todas as coisas e entender que tudo que tenho, que faço e que sou, não é por mim, mas é porque Deus fez assim. O camarada perdeu 10 filhos, enterrando os 10. Perdeu um já é ruim, e quem perde 10 de uma vez? Não é fácil você ter uma vida social estável e perder da noite para o dia. Tudo foi destruído. Mas o diabo queria que Jó fosse ingrato. Porque se Jó fosse ingrato, o que ele ia fazer de primeira mão? Ele ia murmurar contra o Deus que ele dizia adorar. Mas Jó, ele é grato, ele é tão grato, pastor, bispo Sorifano, que na hora do sofrimento, o senhor tem 6 ou 7? 6 filhos. Ele tinha 10. Já pensou morrer os 10 de uma vez? Ele é tão grato que no momento mais difícil da vida dele, ele levanta, a Bíblia diz que ele adorou. No capítulo de 1, no verso 20, você vai ver que a Bíblia diz que ele adorou, dizendo: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Talvez os crentes do século 21 não teriam essa capacidade. Não estou afirmando 100%, estou falando talvez nós não teríamos essa capacidade de sofrer o que ele sofreu. Porém, perder um filho, pastor Noel, já é ruim, mesmo perder 10. Já pensou? 10 enterros uma vez só, pensa no sofrimento. E perdeu o que tinha. A questão não é nem tanto a fazenda, os cabelos, aquela coisa toda. Mas os filhos já é um sofrimento. Quando o filho da gente fica doente, a gente sofre junto com eles. Quando o filho da gente está passando dificuldade, a gente já se dói por eles. Imagine encontrar 10 filhos mortos de uma vez. Mas a Bíblia diz que aquele homem, por ele ser um adorador de verdade, por ele ser tão grato ao Deus que ele servia, que no meio da dificuldade, do problema, no momento do vale que ele passou de sofrimento, ele orou, adorou,
e disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Sabe o que Jó estava dizendo? Eu sou grato, porque quem dá a vida é o Senhor. Então, se eles morreram, foi o Senhor que quis tirar a vida deles. Eu sou grato